O Ministério Reconciliados com Cristo tem a honra de apresentar a festa de comemoração do seu 2º ano de aniversário e também do Congresso de Unidade em Graça. Tema: um planta, outro rega, porém quem dá o crescimento é Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:7. Sejam bem-vindos, abençoados. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Abra sua Bíblia e me acompanhe, por gentileza. 1 Coríntios 3, 4. Queria falar um pouco hoje. Ontem fomos edificados com esse tema tão lindo, trazido pelo apóstolo Marcos Gomes, que a igreja é uma só. Quantas igrejas são? Uma só. Por quê? Porque Deus é um só. E quando ele foi lá no Madeiro, ele foi pela sua igreja. Obrigado, abençoado, por essa ministração tão linda, tremendo. A igreja é uma só, nós somos o povo de um Deus só e, portanto, teríamos que ser um povo só. E não é o que você vê. E a ideia é quebrar essa barreira. Quantos recebem? Então, esse congresso está aqui, ó. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Aquilo significa isso. E hoje eu estou aqui para regar, mas eu quero me enquadrar no que está dito aqui, junto contigo. Porque o que você vai ouvir hoje vai transformar a tua vida também, como ontem transformou a minha. Porque cada dia é uma glória. Você recebe? Então diz aí em 1 Coríntios 3, 4. E agora? Obrigado, Fábio. Glória a Deus pela tua vida. Diz assim o verso 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Aí ele vai falando até o verso 11. Vamos ler rápido aqui. Pois quem é Paulo? Preste atenção nisso. Lá estava havendo uma briga. Estava havendo discussão. Estava havendo preferências, dificuldades pessoais. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão que são ministros, são pastores, pelos quais crestes. E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem aquele que planta é alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus é que dá o crescimento. Ele é tudo. Você recebe? Ora, aquele que planta e aquele que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Quantos se colocam nessa posição? E um cooperador de Deus não tem bandeira. A nossa bandeira chama-se Deus, Jesus Cristo. Cooperadores de Deus, aqui diz, vós lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como perito arquiteto o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo ressuscitado, você sabe. E outro edifica sobre ele, mas cada um veja como edifica sobre ele. Quer dizer que depois do fundamento, viriam os edificadores que iriam edificar com o fundamento. Então, para pregar graça, eu não posso usar outro fundamento a não ser aquele que o apóstolo Paulo colocou. E você também, verdade? Porque ele diz no verso 11, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Para não deixar dúvida, ele diz, o fundamento da igreja cristã é Jesus Cristo. Diga para quem está do teu lado aí, o fundamento é Cristo.
Então você nota, né, a gente não vai ler aqui tudo porque, né, temos muita coisa tão linda ainda para desfrutar, mas você nota que havia dissensão, havia divisão, havia dificuldades, parece que dificuldades pessoais. Apolo recebeu graça de um casal chamado Priscila e Áquila, né, que eram discípulos de Paulo. E aí Apolo era um pregador. Já viu um pregador calado? É igual você mandar uma mulher calar a boca. Porque ela foi feita assim. Mulher tem que falar. Homem fala pouco. Mulher tem que falar. E um pregador tem que falar. Porque é o dele. Um músico tem que cantar. Um que toca tem que fazer o quê? Imagina você não tendo aqui uma bateria. Como é que o Senhor abençoado ia desenvolver a ferramenta dele? O dom dele, não é verdade? Então, o Apolo era um pregador, ele queria pregar, e aí, certamente, não, você não pode pregar, você tem que estar submetido a Paulo, porque ele é único. Isso não é assim. E a palavra vai correndo por aí, assim como está correndo, mas essas coisas, por falta de entendimento maduro, causavam divisões já naquela época. O texto é claro, está claro isso? Aqui, você está vendo? Agora, hoje, aqui a gente vê, haviam dissensões por causa de preferências humanas. A igreja é de quem? De Cristo. A igreja não é de um homem, não é de uma pessoa humana. Hoje não há mais isso. Diga comigo, isso se acabou. Se acabou. Você percebe? Diga para quem está do teu lado, essa divisão acabou. E nós que estamos tendo o privilégio de estar compartilhando esse congresso, apóstolo Marco, pastores, todos, nós temos uma missão tremenda, que é multiplicar isso aqui para os demais, para que seja realmente sincera a nossa participação, para que se cumpra, verdade. Agora, é bem verdade que qualquer um por aí pode dizer que está pregando graça, e você conhece por aí sistemas, outros lugares que dizem lá, até no nome da graça, e você tem que saber que não é só porque tem um nome que está em graça, porque o que fizeram conosco foi que mexeram em uma parte importante do nosso corpo e da nossa vida, e isso nos afetou. Por essa causa, essas pessoas tinham divisões, e por essa causa, muitos de nós até então vivíamos divididos. Por causa de um instrumento que você tem no teu corpo, que a gente vai compartilhar aqui um pouco. Primeira evidência de uma igreja em graça é que esse pregador te conduz a quem? A Cristo. Quem é o centro da graça? Quem é o fundamento da graça? Cristo ressuscitado. Tá? E Romanos 6,9 diz que ele, tendo morrido uma vez, já não pode morrer mais. A morte não pode ser a senhorear dele. Então, se o Henrique Cristo, conhecem o Henrique Cristo? Quantos conhecem o Henrique Cristo? Ele diz que é Cristo. Ele está mentindo. Por quê? Porque Romanos 6,9 diz que Cristo, já tendo morrido uma vez, não pode morrer de novo. E se aquele homem está num corpo de carne, o que vai acontecer com ele daqui a um tempinho? Ele vai morrer. Provando que não é Cristo. Você não precisa nem esperar ele morrer para... Eu sabia que ele não era. Não, você já sabe agora. Põe a ideia agora. Então, é uma evidência isso aqui. Todo pregador sai Cristo. A ovelha é tua. Quantos recebem isso? Essa é uma evidência, porque fora de Cristo não há nada, né? Então, seguindo o que nós estávamos falando em relação a essa unidade, vamos a Filipenses capítulo 4. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu com a gente. Filipenses 4, verso 6. É algo de suma importância. Como eu disse há pouco, no teu corpo, que é a tua mente. Diga, a minha mente. Diga, o meu pensamento. Diga, o meu entendimento. Essa é a chave da tua vida. Porque mente e espírito, verdade? E corpo, carne, não, final. Mas mente não, mente é eterno. Espírito não morre, é eterno. Mas vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui, Filipenses 4,6. Não estejais inquietos, olha quanto conselho útil. Não estejais inquietos por coisa alguma. Eu declaro que toda inquietude na vida dos que estão aqui acabou hoje.
Mas tem um detalhe. Para que ela cabe, ó. Antes, tem um detalhe. Vossas petições. Vossas o quê? O que são petições? Pedidos, não? Espera aí, pedido em graça? Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quantos recebem colocar nossas petições diante de Deus? Senhor, eu preciso de um emprego novo. Senhor, eu preciso de um marido novo. Porque o meu me largou. O meu não era. Senhor, eu preciso de uma casa. Eu quero morar dignamente com a minha família. Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de resolver isso, aquilo. Quantos têm essas necessidades humanamente falando? Então o apóstolo Paulo diz, ponha isso diante de Deus com a tua boquinha. Porque em graça mexeram muito na nossa mente, como disse o pastor, nós ficamos na superficialidade da graça e já não se pede, já não se ora. Olha o que o apóstolo da graça diz aqui. Conhecido diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Já agradecendo que já aconteceu. Crie, assim o que está acontecendo aqui, uma visão daquilo que você deseja. O que você deseja? Juntos somos mais fortes. Essa é a visão que a gente tem que criar aqui, ó. E ver isso, ó. Isso está grande, isso está crescendo, isso está assim, e tal, e tal. E aí Deus se encarrega do resto. Porque aqui está dizendo que você tem que colocar isso diante dele e não estar inquieto com nada. Você tem uma arma. E a arma é a tua mente. O problema é que ela foi contaminada. E eu recebo que ela hoje é descontaminada. Eu recebo que você vai sair daqui com a mente limpinha dessas coisas, todas erradas aí. Então, o verso 7 diz, e aí qual é a consequência do você fazer o que está no verso 6? A paz de Deus. Diga para quem está do teu lado, a paz de Deus. Não, em graça, apóstolo, eu já tenho o Deus da paz. Eu não estou falando do Deus da paz. Eu sei que você tem, mas você tem a paz do Deus da paz? Porque não, estou em graça. Está em graça, mas está tripulado para caramba. Cadê a paz? Aqui está dizendo que é a paz. Mas aí, ó, a paz de Deus que excede todo entendimento, todo pensamento. A paz de Deus é capaz de exceder todo entendimento. Guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, abençoado, tem que ter um parâmetro para que Deus possa sobrepassar. Porque no outro verso, olha, a paz de Deus que excede, que sobrepassa todo pensamento e todo entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos. Você tem que saber o que você está pensando. Você tem que pensar como Deus pensa. Porque você é filho do Todo-Poderoso. Então não pode ter limite na tua mente para pensar. Quem pôs limite na nossa mente foi o sistema religioso. E a gente, de repente, não se deu conta disso ainda para se livrar desses assuntos, para que a nossa vida vá a uma outra glória. Porque não é possível. A palavra da graça de Deus tem que ser maior do que a palavra do sistema religioso. Vai chegar um momento em que nós vamos falar algo aqui, isso vai acontecer agora. Pá! Quantos creem nisso? Mas você tem que crer nisso, se você não crê nisso. Aqui está dizendo, põe as tuas petições diante do Senhor, com orações, com súplicas, Senhor. Puxa, eu preciso disso, o Senhor está me conduzindo aqui e tal. Converse com Ele. E você vai ver a paz, que depois que você conversa com Ele, teu coração te enche de uma paz. Não procure entender isso, excede o entendimento. Só que se você não tiver um entendimento, Deus não tem um parâmetro para trabalhar contigo. Assim como o verso que o pastor leu, que a gente estava compartilhando com a minha esposa, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer além, diga além, do que pedimos ou... Mas se você não pede nem pensa, ele vai fazer além de quê? Não, eu estou em graça. Mas cadê? Tem que mostrar. Tem que mostrar? Tem. Tem que mostrar. Isso é um desafio, hein? Grande. Porque a gente está falando que os que estão com o diabo, pecado e inferno, estão com o satélite. E a gente não tem nada.
Ah, mas Deus trabalha nas suas obras estranhas. Olha, eu sei disso, mas o que está dizendo aqui é que o que ele tem para nós excede todo o entendimento. É muito maior do que a outra parte. Ou você acha que Cristo vem, faz o que faz na cruz, morre, ressuscita, faz tudo aquilo lá, e depois o sistema religioso que anula o sacrifício da cruz vai sair ganhando. Não, tem alguma coisa errada. E sabe o que está errada? A mente do povo em graça. Que por algum motivo ela foi afetada. E esperamos que hoje a gente saia daqui com um outro entendimento. Então, se Deus não tem claro em você o teu entendimento e o teu parâmetro, ele não vai ter o que sobrepassar, porque aqui diz que ele sobrepassa aquilo que você pensa. Então você tem que pensar. Pense grande. Pensar em 1 ou pensar em 1000 dá o mesmo trabalho. Não paga. Pense. Sonhe, deseje, queira, veja. Chame à existência aquilo que não é como se já fosse. Mas o povo tem vergonha. Diz que Deus é o dono do ouro e da prata. E aí a gente se contenta com migalha. Tem alguma coisa errada. Temos que consertar isso. Temos que mostrar em nós a glória de Deus. Aí o verso 8, olha o apóstolo Paulo dando a dica, hein? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que é honesto, diga honesto. Tudo que é justo, justo. Tudo que é puro, né? Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que você anda pensando? Falar um pouco sobre isso hoje, pensamento. Aqui, o Senhor nos dá uma lista de coisas para pensar. Você é capaz de julgar tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é correto. O que você anda fazendo com o teu tempo para pensar? Por outro lado, fica claro aqui que se você fizer tudo ao contrário disso, o Deus de paz não vai atuar contigo. Olha o verso 9 que diz: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tem um se. Tem um se. Para que Deus atue na tua vida, é necessário esses requisitos acima. Não adianta só você entender Hebreus 2,14 de cor e salteado, porque ele também participou da mesma coisa para destruir o diabo. Está vendo? Eu sei. Efésios 1,3. Sou abençoado com todas as bênçãos. E não sei o quê. Não adianta. Tem detalhes que você tem que mergulhar em graça para que o poder de Deus se manifeste de verdade na vida dos crentes. E quando falo crente, me refiro aqui, com permissão dos demais irmãos que não estão aqui. Né? Em graça, quero dizer. Então, é claro que, se você não fizer o acima, o Deus de paz não vai atuar na tua vida. E a pessoa vai viver a vida toda e não vai desfrutar. Quantos querem desfrutar do poder de Deus em suas vidas? Diz que Deus é poderoso. Você é filho de um pai poderoso? Você já imaginou um pai carnal, poderoso na terra? Poxa, você vai desfrutar todo aquele tipo de poder que o pai tem. Imagina o Senhor, que é pai de todos e todo esse universo aí. Ele é nosso pai. Ele é dono de todas as coisas. Ele diz que tudo é nosso. Então nós temos que cuidar de uma ferramenta na nossa vida que é a mais importante no nosso corpo, que é a nossa mente. Então, abençoado, Deus está contigo, atuando, quero dizer, em função daquilo que você pensa. Diga, pensa. Deus não se liga ou não atua com os que pensam mal. Os que pensam mal estão por conta dos pensamentos da sua carne. Porque aqui está dizendo, olha, para o Deus de paz atuar em você, pensar em tudo, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E isso são coisas tremendas. Você pensar em verdadeiro e honesto, com o Facebook falando calúnia da tua vida o tempo todo, e um do outro, e outro do um, e liga o zap para cá, e zap para lá, e tal. E as pessoas pensam mal.
tem uma facilidade muito grande em pensar equivocadamente. Então, aqui Deus está exigindo hoje de nós que nós melhoremos nosso modo de pensar. Se nós somos um povo em graça e juntos somos mais fortes e desejamos que essa palavra alcance outros como nos alcançou, nós temos que melhorar o nosso modo de pensar. Durante muito tempo a gente andou pensando mal. Hoje isso tem que acabar. Porque Deus não trabalha com uma pessoa que pensa mal. Imagine uma pessoa criando, uma pessoa dessa que pensa mal, pensa pouco, criando o universo. O que ele ia fazer? Ele pensa mal. Imagina um pão duro, um cara que não tinha nem a mão do bolso, vai criar a natureza. O arco-íris dele ia ser cinza e preto. Ele ia dar só um pouquinho, não, porque pode faltar, né? Imagina uma pessoa que pensa errado, as cores dos pássaros, das árvores, essas coisas todas aí, a abundância de água. Como é que ia ser? Como é que ia ser? Já pensou nisso? Imagine isso, abençoado. Aí você ri, eu sei por que você ri. Porque Deus não é assim. Um aplauso ao nosso Deus. Deus não é assim. O Criador não é assim. Ele não é tacanho. Ele não pensa mal. Ele nunca é meio. Ele não te deu o seu espírito por quantidade pequenininha. Você tem todo o espírito do Senhor em você. Se Ele te escolheu, Ele te deu tudo. Diga, eu tenho tudo. Daí a você exercer o que você já tem é outra coisa. Isso está onde? Na tua mente. Então, quando ele se mete no negócio, ou ele se mete ou ele não se mete. Mas quando ele faz direito. E nós temos que imitar o nosso Pai. Quantos recebem isso? Que glória é essa? Então, abençoado, esse é o caráter de Deus. Se você olhar e comparar com a sociedade, você vai ver que não é o caráter da sociedade. E nós, porque estamos vestidos de um corpo, estamos numa sociedade, certo, abençoado? Você se relaciona, você telefona para alguém, recebe um telefonema, você trabalha com alguém, você serve a alguém, você dá ordens a alguém, instruções a alguém, recebe instruções de alguém, você sai aqui, vai ali, compra, vende, negocia, estuda, aprende, ensina. A gente se relaciona. Estamos vestidos por um corpo num mundo que é assim. Só que a sociedade está corrompida. Você pode notar uma coisa, vou te dar um exemplo. A sociedade pensa mal. Você já viu o que é uma calúnia? Uma calúnia é uma notícia que não é verdadeira sobre alguém, certo? Pejorativa, que ataca aquela pessoa. As pessoas lançam uma notícia e 1 milhão de pessoas seguem aquela notícia como se fosse verdade, sem se dar o trabalho de pesquisar se é verdade ou é mentira. Isso reflete o caráter da sociedade. O problema é que, muitas vezes, essa sociedade está contaminando a gente e você nem se dá conta. Nem se dá conta. Canta, louva, e contaminado o tempo todo, a sociedade está sempre pensando mal. Por quê? Porque ela tem uma educação mental ruim. A sua mente está afetada. Ora, os abençoados frequentam outros lugares e ali vão ouvir diabo, pecado e inferno. Que Deus está zangado, que Deus está triste, que Jesus chorou, que, claro, é verdade, ele chorou e tal, mas já passou. Agora ele transformou o nosso lamento em baile, Senhor. Se você não cantar com isso, abençoado, você está com um defeito sério. Como dizia um amigo meu, nem o médico chinês vai dar jeito em você. Então, o grande detalhe é esse, é que essa sociedade está doente, dirigindo a forma de pensar de muita gente, e as pessoas nem se dão conta disso. E quando a gente congrega, a gente vem aprender a pensar. Quantos recebem fazer um exercício hoje? Vamos voltar lá em Isaías 55. Verso 7. Diz aqui, uma palavra para você neste dia. 55, 7. Diz aí, deixe o ímpio o seu caminho. Claro, entenda a linguagem antes da cruz, ok? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Então o povo em graça diz assim, não, mas isso aí não é para mim? Vamos ver.
seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Diga comigo, isso já aconteceu comigo. Quando foi? Diga, na cruz. Quantos são perdoados aqui? Diga para quem está do teu lado, Cristo já me perdoou. Você é um perdoado, uma perdoada. Até amanhã de manhã? Diga, para sempre. Isso já aconteceu. Graças a Deus. Podemos louvar o Senhor por isso? Verdade? Já aconteceu. Mas aqui tem algo bem lindo. Aqui fala de pensamentos. Não está falando de atitude? Vou ler de novo, então. Agora que você já se convenceu que está perdoado, para você ficar aí, ufa, ainda bem. Vou ler de novo. Deixe o ímpio seu caminho e o homem iníquo deixe os seus pensamentos e converta ao Senhor. Está falando de pensamentos. Pensamentos iníquos, pensamentos maus, equivocados. Então eu quero mostrar para você um exercício. Primeiro na tua vida vem o pensamento. Diga, pensamento. Depois o pensamento leva a um caminho. Diga, caminho. E no final, isso tudo junto leva a um destino. Um fato, um acontecimento. O pastor estava falando aqui. Isso aqui começou com um pensamento. Alguém pensou, vamos fazer 2 anos. A gente podia fazer um congresso, convidar, né? Tal, e fazer isso e aquilo, tal. Um pensamento. Esse pensamento dirige a um caminho e um caminho leva para um destino. Isso acontece na tua vida toda hora, em todo tempo, 24 horas por dia. Quantos já se deram conta? Porque você não para de pensar nem um segundo. O pensamento é algo que fica aí, ó. Você está aí, está pensando. Está pensando, e se você não cuidar do pensamento, nós fazemos isso aqui com um táxi. Quantos já pegaram um táxi, né? Você chega, pegar um táxi, pensou, pegou o táxi. Quando chega para o motorista, o que você fala? Ele diz assim, você vai para onde? Aí você, não sei, para onde você me levar? É isso que você diz? Quando você pegou o avião lá, foi comprar passagem, você deu o destino ou você foi para o aeroporto? Deixa eu ver, eu estou gostando desse avião aqui, ele é vermelhinho, branco pintado. Então, você faz assim? Não. Primeiro você pensa e já vem aí um caminho. Né? E quando você direciona o caminho, aquele motorista te leva àquele destino. Isso é assim toda a vida. Em tudo que você faça na tua vida é assim que acontece. É que você não parou para pensar isso, analisar dessa maneira? Porque quantos aqui prestam atenção que estão respirando? Ninguém. Você presta atenção para ver se teu coração está batendo? Peraí. Não. Mas está respirando. Está batendo. E você está pensando. Certo? Só que se você não cuidar do pensamento, ele também te mata. Se você começa a prestar atenção na respiração, o médico vai te ensinar a respirar. Porque a gente respira bem quando é criança, depois a gente esquece. E respira errado. Por sobrepeso, por falta de preparo físico, por má alimentação, por falta de cuidado com o templo, né? Que também é de Deus e tal. Graças a Deus que estamos depois da cruz, senão seria pecado. Um aplauso para o Senhor na cruz. Ó. Aí você respira assim. Aí vai no médico, paga R$400 da consulta. Aí ele ensina, respira assim, ó. Cheira a flor e assopra a vela. Você conhece essa? Lentamente. Depois que assoprar a vela, conta até 10 sem encher de novo o pulmão. Se você fizer isso deitado, você vai dormir antes da 3ª vez. Por isso que o Caio ontem, tomou o banho dele, deitou, nem 1 minuto, porque ainda é criança. Depois é que vem as coisas da vida, aí o corpo se desbarata. E uma das coisas que se desbaratou em nós foi nossa mente. E nós temos que cuidar, porque a mente é o templo. Diga para quem está do teu lado, cuida da tua mente. O que você anda pensando? Filipenses 4, hein? Olha aí.
Muito bem. Então, verso 8, Isaías 55, 8. Que engraçado, estamos vendo uma coisa lá que a gente pensou que não era para nós, porque nós estamos aqui depois da cruz, e Isaías estava 700 e poucos anos antes da cruz, e agora nós estamos aqui depois da cruz, e olha só como é que serve verso 8. Ó. O que diz Deus? Olha o que diz. Deus muda. Então, esse que está aqui ainda é assim. Ó, porque os meus, verso 8, os meus pensamentos, estamos falando de mente, pensamento, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz quem? O Senhor. Lembra do táxi? Pensamento, caminho, destino. Aí Deus diz, olha, os meus pensamentos não são os seus. Ok. Portanto, como o pensamento traz consigo um caminho, meu caminho também não é o seu. Isso quer dizer que pessoas que pensam diferente vão chegar em lugares diferentes. Se você deixar por conta do motorista do avião, ele vai te levar lá para Fortaleza. Jericoacoara, lá no Ceará. Poxa. Eu sei, porque alguém vai ser melhor as férias. Foi lá. Ô, Senhor, colocai vossas petições diante de Deus. Então, os destinos são diferentes em pessoas que pensam diferente. E aqui o Senhor está dizendo, meus pensamentos não são os vossos. E lá Paulo fala, pensai nas coisas do alto. Seriam esses os pensamentos de Deus que Paulo escreveu? Claro, quer dizer que se você não pensa de acordo com aquilo que o apóstolo está dizendo lá em Filipenses 4, não são os pensamentos de Deus. Você vai chegar num caminho errado. Está entendendo por que você confessa e cansa? Porque os pensamentos estão afetados aí. E alguém tem que falar isso. E Deus nos levantou para falar isso. Não, eu não vou lá porque no meu pensamento aquele lá não está em graça. Mas o que diz lá, hein? No que é puro, no que é honesto, no que é sincero. Nisto pensai. Por que você vai ter inimizade com alguém por causa de doutrina, de coisa, de nada, se somos filhos do mesmo pai? Isso não vai dar certo. Está provado. Para quem pensa, está vendo que não deu certo. Então, a maneira que nós pensamos determina o caminho que nós caminhamos. E isso nos leva a um destino. Então, tudo está na maneira de pensar. Diga, a minha maneira de pensar. Tudo começa com um pensamento. Note a criação. Diz que Deus criou no princípio. Diga, criou. Depois ele formou. Quer dizer que a criação estava onde? No pensamento. Quando ele formou, aí ele deu vida palpável. Mas enquanto isso, ele não tinha vida palpável. Estava só no pensamento. Verso 9, 55, 9, diz assim, ó. Porque assim como são os céus mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer, então, que os pensamentos de Deus são altos. Diga altos. Caramba, aí você se sente longe. Mas Deus não está falando isso para nos humilhar. Ele não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo aqui é assim, ora, se vocês são meus filhos, por que vocês não pensam como eu penso? Se está tudo aí escrito. Porque em algum momento na sua caminhada você se deixou levar por outras instruções que afetaram o teu pensamento. Afetando o teu pensamento, como o pensamento traz um caminho, traz um destino, pensamento afetado, caminho afetado, destino errado e uma vida infeliz. E o povo da graça tem que ser um povo feliz. Tem que ser o povo mais feliz da terra. Tem que ser um povo próspero. Tem que ser um povo alegre, contente, livre. É bom ser livre? Mas um dia te disseram para não levantar a mão quando estiver louvando ao Senhor. Não, eu sou livre, mas não posso levantar a mão. Isso é liberdade? Nem aqui, nem na China. Entende como é que a mente é uma coisa tão séria que pode matar você? O Caio. Pai, estou com medo do escuro. Por quê? Porque tem o... Como é o nome daquele personagem? O Jason. O Jason vai aparecer, porque o outro
fica metendo coisa na cabeça dele. O Jason se assusta, dá susto, e o pequeno estava com medo. Eu falei, Caio, tranquilo, deixa ele, é um bobo, senta aqui. Ó, tu vai dormir agora, né? Então, você fala comigo. Eu confesso, Senhor Deus, eu confesso que eu vou ter um sonho feliz. Diz ele com as palavras dele. Aí, assim, aí deitou. Aí, num dia, acordou. E aí, Caio, sonhou? Ele, não, dormi direto. Pai, eu vou fazer isso toda hora agora. É isso. A fé simples. É o que a gente não usou justamente porque é simples. E a gente não gosta de coisa, a gente gosta de complicar. Você só dá valor ao pão se você suar para ganhar o dinheiro. Se você te derem de graça, você já nem... Se alguém pegar um CD do ministério, um louvor do MGA, do Milô, e te der de graça, está arriscado você ouvir só daqui a uma semana. Mas se você pagar por ele... Essa carne é uma desgraça. Mas isso você pode controlar. Com o quê? Com a mente. Então, qual é o poder que está em vós? Aqui, ó. Aqui. Nós estamos só começando com a graça, arranhando um pouquinho de graça. O que vem por aí é grande. Os milagres que vão acontecer, se lá no sistema Deus opera milagres lá, porque pelos motivos que ele sabe, que os caminhos e os pensamentos dele são esses, imaginem graça. Que você vai ensinar para a pessoa assim, ei, eu não vou fazer nada por você. Não, você tem que me curar, porque Jesus curava. Jesus não. Jesus não curava nada. Ele dizia, a tua fé te salvou. Você tem algo aí dentro que quando você deposita confiança naquilo, aquilo vai acontecer. Aquela mulher estava com hemorragia, mas ela disse assim, isso só vai passar se eu tocar nele. Ela botou isso na cabeça. E ele sabia. E não interessa, ele não estava afim de explicar a ela que isso é rudimento. Ele estava afim de que ela fosse para casa e se livrasse de comprar absorvente. Entendeu? Aí cuspiu no chão, fez lodo, tal, vai lá, se banha, faz isso, faz aquilo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Caramba, Jesus, é mesmo, eu nunca tinha visto isso, né? Exatamente. Você, como filho dele, você tem algo dentro de você que é capaz de fazer por você aquilo que você acha que é impossível. O problema é a mente. Esse é o problema. Na mente ficamos divididos com os irmãos. E na mente empobrecemos. Na mente adoecemos. Na mente nos curamos. E os médicos olham e falam, ontem estava infartado, agora não tem mais nada. O irmão está ali que ganhou o coração novo, fica em pé aí. Olha lá, infartou jogando bola, fica em pé, abençoado. Um aplauso a esse homem milagroso aí. Isso aí. Glória a Deus pela tua vida. Infartando, jogando bola, puf, infartou, foi para o hospital, chegou lá, está infartado, tchau, leva não sei para onde, não sei o quê. Aí vem aquelas coisas que só o povo de Deus sabe, né? Aí o outro médico olhou assim, não tem nada não aqui. Aí o médico falou, não, tem sim, não tem. Bom, por via das dúvidas, deixa ele aí uma semana, deixaram ele embora, porque não acreditaram no milagre. Todo mundo, de repente aquele médico é crente. Ele vai lá, ele canta, de repente ele fala poesia, ele lê a Bíblia, ele participa de tudo. Mas quando chega no hospital, ele não acredita naquilo. Quantos aqui serão assim, hein? Eu não recebo isso. Pode sentar, irmão. Um aplauso para ele de novo aí. Está jogando bola de novo. Então, Deus está falando, se afinal vocês são iguais a mim, por que vocês não pensam como eu? Deixa de ser problemático. E tem um detalhe importante, se nós não pudéssemos, não tivéssemos essa capacidade, ele não exigiria isso da gente, porque ele só pede a gente aquilo que a gente pode dar. Você pode isso aí. Você tem toda a provisão de Deus. Olha Romanos 12, verso 2. O que diz aqui, ó. Romanos 12, verso 2. Esse verso você sabe de cor.
Não vos conformeis, diga comigo, todo mundo, vamos lá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para somente depois disso, depois experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá claro? O que está dizendo? Não renovou a mente? Não, então não vai experimentar nada. Não, mas Deus não pode ser assim. Não, Deus é assim. Só vai experimentar a vontade dele boa, perfeita e agradável se renovar a mente. Se não renovar a mente, não tem nada disso. Certo? Então, renova teu entendimento. Para quê? Primeiro, se você imita a conduta e os costumes deste século, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantos estão de acordo comigo? Número 2, se os pensamentos não mudam, não há maneira de se desfrutar do Senhor. Número 3, se isso depende de que eu renove minha mente, o que eu estou esperando para renovar minha mente? Se o prêmio é desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que eu estou esperando para renovar minha mente? Quantos estão entendendo isso? É tão claro que se torna difícil. É tão fácil. Renova a tua mente. Ah, tá. Aí daqui a pouco, né, irmão, a coisa tá ruim. Os caras soltaram lá os presos, só tem bandido. E agora que você sabe, eu pensei que você já sabia disso. Tá tão ruim porque a gasolina, porque o salário, porque não sei o quê, porque agora tem uma doença nova aí, tem a superbactéria. Você está renovando o pensamento do fantástico? Tá ferrado, hein? Na novela? Ih, meu filho. Vai longe, não. Não vai reinar nunca. Pode dizer que está em graça, pode sapatear, fazer o que for, que não vai reinar nunca, nem aqui, nem nos infernos. 1 Coríntios 2,16. Olha o que diz aqui, ó. Nós temos a mente de... Cristo. Quantos tem a mente de Cristo? Pensa igual a Cristo. Fale para quem está do teu lado aí. Você tem a mente de Cristo? Pensa igual a Cristo. Como? Filipenses 4, já lemos. Mas eu não sei ficar sem o celular, eu tenho que olhar o Facebook, o que estão dizendo? Mas isso não vai renovar tua mente, isso vai renovar tua ira, porque certamente estão falando mal. Principalmente se você for mulher e tiver emagrecido. Aí ferrou. Aí a inveja é a arma dos incompetentes. Então o problema é que nós não colocamos aí, a mente é de Cristo, mas e os pensamentos? São de Cristo? Não. Vamos ser sinceros? Não são. Não são. Alguma coisa aconteceu e a gente está vendo aqui já mais ou menos o que foi. Salmo 1. Salmo 1. Vamos lá no Salmo 1 rapidinho aqui. Estamos terminando. Para ter mais música. Salmo 1, verso 1. Diz aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem. E você começa a ouvir, e isso começa a afetar a tua, e daqui a pouco você está falando a mesma coisa. Você está se comportando da mesma maneira, você está achando que aquilo tudo é normal. Isso não é assim. Se fosse assim, né? Então, o conselho aqui é a mesma coisa que pensamento. E nós já dissemos que pensamento leva a um caminho que leva a um destino. Então, imagine hoje em dia você, que tem a mente de Cristo, perdendo tempo andando em qualquer ambiente. Você pode estar em qualquer ambiente? Pode. Deveria? Não. Por quê? Por cuidado com a tua mente. Não é legalismo não, abençoado. É cuidado com aquilo que você tem de mais valioso aí. Porque a tua carne é igual a minha. A tua carne é igual, sabe de quem? A do diabo. Você é um diabo em carne. Uma diaba. Viu, meu amor? Cuidado. E você é um diabo, homem, em carne. Mas no espírito, você é Cristo.
Mas, às vezes, a carne prevalece. Como? Porque você está dando ocasião para que isso, você perca o controle disso. É igual uma dívida. Você mete os pés pelas mãos e não sai mais. É assim a carne. Entende? Então, qual é a receita? Quantos aqui querem prosperar? Vamos terminar aqui. Quantos aqui querem prosperar? Só vocês querem prosperar? Quantos aqui querem prosperar? Levanta a mão. Ah, ufa, eu pensei que eu estava no mundo errado. Fala rapidinho. E aqui não. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Isso, assim dizem de nós, que nós somos meia dúzia de gato pingado. Sabe por quê? Porque eu tenho uma bandeira e eu tenho 4 pessoas comigo. O outro tem uma bandeira, tem mais 6 pessoas com ele. Aí a gente passa na porta e é aquela igrejinha com um na bateria, outro no baixo, um falando e a esposa do pastor sentada. Só ela, mais ninguém. Nós estamos vivendo num mundo daquilo que se vê. É necessário, se a gente ama e quer alcançar, a gente tem que mostrar. Você chegar e dizer, Senhor, eu te amo. O Senhor diz, mostra. Eu te amo, mas meu dízimo eu não dou não, hein? Meu amor, eu te amo. Fala para minha esposa. Meu amor, eu te amo. Aí falta com respeito com ela. Sem amor? Não, pô. Quem ama, mostra. Então nós temos que mostrar o amor de Deus na nossa vida. A misericórdia dele é grande para sempre. Ele não é tacanho. Ele cobriu todos os pecados. A misericórdia dele nos alcançou, abençoado. Isso não tem preço, cara. Você pode falar isso no idioma que você quiser. Mas se você não pensar assim, não vai a lugar nenhum. Então a receita está aqui mesmo. Salmo 1, verso 2. Olha aqui. Quantos querem prosperar? Para terminar, hein? Antes de se sentar lá em qualquer lugar, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Não, eu estou em graça e eu não estou na lei. Aqui não está falando de graça nem de lei, está falando da lei do Senhor. Se você está do lado de cá, qual é a lei? A lei do Espírito de vida. Se você estivesse antes da cruz, qual seria a lei? A lei de Moisés. Então, se eu estivesse aqui, eu teria que ficar me deliciando e entendendo o relacionamento através de qual lei? A lei do Senhor. Qual era desse tempo? A lei de Moisés. Como eu estou do lado de cá, eu tenho que me deliciar e aprender através de que lei? A lei do Senhor. Mas qual é a lei agora? A graça. Não está falando de legalismo, abençoado. Tire isso da cabeça, que isso também é ofensa na tua mente que puseram. E isso impediu você de reinar em vida. Ô, Abba Pai. Aí tá bom. Não se senta lá. Antes, tá aqui nesse proceder. Muito bem. E o verso 3. Salmo 1, 3. Pois, agora é a consequência. Será, quem fizer assim, aqui, abençoado, não, ó, leia na Bíblia aí, não sou eu que estou inventando. Está dizendo, se você procede desta forma, você, isso não é lá não sei quem não, é você, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria. Sabe o que significa isso? Nunca vai faltar na tua vida, né? E cujas folhas não caem, porque você tem vício, você tem gana. Quantos gostam de viver? Duvido que você gosta de viver mais do que eu, né? E tudo quanto fizer, prosperará. Quantos querem prosperar? Está aí a receita. Mas você tem que mudar a mente. Acabou. Vamos ficar de pé. Acabou. Caramba. Acabou.
O problema é que você tem muita amizade. E aí, aquelas amizades, elas não recebem o alimento que você está recebendo. E essas amizades começam a falar e te procurar e dizer que isso não é assim, que fulano é que está certo, que não é dessa maneira, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E você é afetado novamente porque você cai em dúvida, você tem carne. Aqui, eu não te disse nem o que eu penso e nem o que eu acho. Eu te disse aqui o coração de Deus. O Senhor disse que se você fizer isso, você prosperará em tudo que você fizer. Você vai comer uma comida e não vai sentir dor de barriga. Isso é prosperidade. O teu salário não precisa ser 15, 20, 30, 40, 50 mil reais, mas vai ser suficiente para você viver com abundância em tua casa sem faltar nada. A tua casa pode não ser o maior palacete, mas vai ter um ingrediente que é o único ingrediente que é capaz de fazer a felicidade do ser humano. Sabe o que vai ter lá? Amor. Você pode estar no 2 quartos, no quarto ou no qualquer palacete. Em tudo que você fizer prosperará. Teus filhos não te desonrarão. Tua esposa te respeitará. Teu marido te respeitará, porque isso é uma semente. Plante para colher isso. Quantos recebem essa palavra? Eu declaro esse povo aqui hoje em uma nova glória em todas as áreas da sua vida. Mas a primeira atitude que você tem que fazer é romper com a mente antiga, porque a mente antiga quer prejudicar você em todo momento. Você recebe essa palavra? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, uma vez mais te agradecemos nesse momento tão precioso que estamos vivendo em nossas vidas. Tua palavra foi comentada, lançada, não sei como tu entendes isso, mas o que eu recebo é que frutifique no coração dos meus irmãos, porque o meu desejo e a minha visão é ver a tua palavra correndo e fazendo as pessoas felizes. Graças a Deus por essas vidas que estão aqui, Senhor. Recebo que a partir de hoje todos saímos daqui com uma mente renovada, em uma nova etapa de nossa vida. As coisas velhas já passaram, Senhor. Não somos museu para ficar vivendo e revivendo coisas antigas. Queremos coisas novas. Declaramos saúde física no nosso corpo. Declaramos finanças nesse ministério para que tua palavra corra ainda mais. Tu sabe todas as coisas. Te agradecemos pela nossa família, pelos irmãos, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o verdadeiro, que reina e vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Ao Pai. A igreja é uma só. Quem pode falar amém? Palma. Bem bonito.